Galerinha, né? Muito bem-vindos novamente e vamos falar um pouquinho sobre massas de ar, tipos de chuva, né, e suas características, né? O que são chuvas primeiro, né? Ou também precipitações. E quando a gente vê escrito lá no climograma, são índices pluviométricos, né? São índices de chuvas, as médias de chuvas. Então, as chuvas, né? Quero que você anote aí, hein? As chuvas são precipitações de água que evaporam a partir da incidência solar e do calor. Beleza? Pegou? Então, o que são as chuvas? Elas são precipitações de água que evaporam a partir da incidência solar e do calor, né? E elas ocorrem pela formação de nuvens, ou seja, gotículas de água suspensa no ar, as quais se condensam, gerando as precipitações, né? Você lembra quando eu falei de ciclo hidrológico? O que é o ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico é o ciclo que a água passa pela natureza, ok? E este ciclo ele pode ser mais intenso em determinadas regiões do planeta. Lembra quando eu falei aqui, ó, da região norte, essa parte verde do mapa do Brasil aqui, regional? Então, o ciclo hidrológico pode ser mais intenso em determinadas regiões, por conta da dinâmica atmosférica, e pode ser mais demorada, né, em outras regiões. Antes de continuar, eu quero que vocês pesquisem sobre os rios voadores. O que são os rios voadores? Há algum tempo atrás, eu escutei, numa reportagem, e foi muito bem explicado, que as chuvas do sudeste brasileiro, nós sabemos que tem 5 regiões no Brasil: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. As chuvas que incidem aqui no sudeste brasileiro, né? Sudeste esses que são formados por 4 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Estas chuvas, elas são originadas, né? Elas são consequências do quê? Da característica atmosférica da região norte. Então, a característica atmosférica da região norte, ela tem toda uma dinâmica de formação de nuvens lá, que elas vêm sendo transportadas pelas correntes de ar, pelas massas de ar, que chegam aqui na região sudeste para abastecer os principais rios, né, que abastecem as grandes regiões metropolitanas dos estados da região sudeste. Você sabia? Pesquise aí por rios voadores. E também quero que você pesquise sobre o que é o estresse hídrico. O que é o estresse hídrico? A gente sabe, tem ciência de que quando a gente está estressado, é quando a gente está nervoso, quando a gente está com a pressão, já querendo descansar, querendo parar, querendo dar um ponto, de pausa nas atividades, quando você está muito estressado, você só quer sair do problema. Então, quando os rios, quando a água chega a um ponto de saturação, aonde a procura está sendo mais do que a oferta, denomina-se o fenômeno aí de estresse hídrico. Mas eu quero que você pesquise e coloque como observação aí no caderno, beleza? Então, as chuvas são precipitações, de água. E de acordo com o relevo e o clima das regiões que ocorrem as precipitações, as chuvas elas podem ser classificadas em 3 tipos. Anote aí: chuvas orográficas, chuvas convectivas, e chuvas frontais. Beleza? As chuvas orográficas, também conhecidas como chuvas de relevo. Como é que ocorre esse tipo de chuva, professor? Pensa aí, nós temos no município do Rio de Janeiro, nós temos 3 principais maciços observados do município do Rio de Janeiro. Maciço da Tijuca, que tem uma das maiores florestas urbanas do mundo.
nós temos o maciço do Jericinó-Mendanha e nós temos o maciço do maciço da Tijuca, maciço do Jericinó-Mendanha e nós temos o maciço da Pedra Branca. Né? Em determinadas áreas deste maciço, as elevações elas podem ser, né, bem altas, bem elevadas. Uma nuvem, você tem aqui é o cume do maciço. A nuvem carregada ela vem sendo transportada, né, pelas condicionantes atmosféricas. A nuvem está carregada, ela chega aqui, né, na topografia, na forma de relevo, que está ali na barreira topográfica. Quando essa nuvem bate ali, ela está tão pesada que ela não consegue ultrapassar essa barreira topográfica. Então o que acontece? Vai acumulando ali, né, aqueles milhões de litros d'água que a nuvem está carregando, aquele vapor d'água, né, que vai transformar-se em gotícula quando saturar e vai precipitar ali mesmo. Então, quando é que ocorrem as chuvas orográficas? Quando a nuvem, né, que está carregada de gotículas de água, ela chega, ela é embarreirada por uma barreira de relevo, por uma barreira topográfica, e ali ela não consegue ultrapassar. Então o que acontece? Se a nuvem carregada ela não consegue ultrapassar, a precipitação ocorre naquela região ali. Beleza? Ali próximo de Bangu, no Jabur, ocorre muito esse tipo de chuva. Tá? Em Nova Iguaçu, perto do Mendanha também ocorre. Na Floresta Tijuca, ali próximo de Jacarepaguá também. Então, a chuva orográfica, grifa aí no seu caderno, é aquela, né? Ela se forma, também são denominadas como chuvas de relevo, né? Ele ocorre quando há um impedimento topográfico, beleza? De uma montanha, de uma serra ou de uma escarpa. Então, a chuva orográfica, ou também denominada de chuva de relevo, ela é formada a partir, né, da barreira topográfica impedindo o fluxo da nuvem. Segundo tipo de chuva são as convectivas. Beleza? As convectivas, elas são decorrentes das altas temperaturas. Esse tipo de chuva geralmente ela precipita durante as tardes, né? Quando as temperaturas, quando são altas, as convectivas, elas são típicas de verão. No final da tarde, né, quando fez muito calor ao longo do início do dia e do início para o meio da tarde, no final da tarde dá aquele pancadão de chuva. É rápido e é intenso. Aquele pancadão que serve para molhar dura 30 minutos, né, um pouquinho mais, ou até menos em determinadas regiões. Choveu muito, mas choveu intensamente. São as características chuvas de verão. Estas são, né, as denominadas convectivas, beleza? Quando também muito características nos períodos de verão, onde as temperaturas ao longo de um determinado período do dia são elevadíssimas. Isso faz com que o processo de evaporação se dá de forma muito mais rápida e o processo de saturação das nuvens também se dá de uma forma, né, mais acelerada, satura a nuvem e precipita. Observa-se aquelas nuvens mais acinzentadas, mais escurecidas, as também conhecidas como cumulonimbus. E depois das chuvas orográficas, também conhecidas como de relevo, convectivas, características do verão, nós temos as frontais. Né? Ela recebe esse nome, frontal, porque as massas de ar quente e frio, elas se chocam frontalmente. Né? Assim, o ar quente sobe, né, por apresentar menor densidade, né, o ar quente ele é menos denso, então ele é mais leve. Então ele sobe, encontra com a massa fria, os dois, né, mistura-se ali e resulta a chuva, o choque da massa quente com a massa fria, resulta ali num choque térmico proporcionando a condensação e, consequentemente, a saturação e precipitação. As chuvas frontais, né, elas têm esta característica, né? E as frontais, elas são mais características
do período de inverno, né? Outono e inverno, são aquelas chuvas que duram quase a semana toda, né? Então, vimos aí 3 tipos de chuvas: orográficas, convectivas e frontais, né? As convectivas, também conhecidas como as chuvas de verão, as orográficas, também conhecidas como as chuvas de relevo, né? Ou chuva de relevo, por conta da barreira topográfica, e as frontais, que ela é característica dos períodos mais frios. Ok? Então, objetivamente, chuva orográfica, quando a barreira de relevo impede o avanço da nuvem. A convectiva é quando há um processo de evaporação muito rápido e intenso, né, causando a saturação da nuvem e a precipitação. Isso vai causar também o encontro de uma massa quente com a massa que está mais fria lá. E as chuvas frontais é quando 2 massas de ar de características distintas se encontram, né, causando toda uma frente, né, fria, que pode perdurar por algum tempo, né, uma semana ou 2, aquelas chuvas, né, aquela chuva que a gente costuma dizer chuvas, pô, tá uma chuvinha chata, tá ruim até de trabalhar, né? E, queridos, eu quero trabalhar também com vocês as massas de ar que atuam no território brasileiro, né? Sabemos que, tecnicamente, são 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. 5, né? Nós temos 3 massas de ar. 3 massas de ar atlânticas e 2 massas de ar continentais. Quero que vocês anotem isso daí. 3 massas atlânticas e 2 massas continentais. Tá vendo o mapão do Brasil ali e o mapinha aqui? Nós temos no litoral brasileiro a ocorrência de 3 massas atlânticas, né? Do norte para o sul, anotem aí, tem a MEA, MEA, que é a massa equatorial atlântica. Mas para o sudeste, nós temos a MTA, que é a massa tropical atlântica, que atinge diretamente a região sudeste. E, para mais ao sul, nós temos a MPA, que é a massa polar atlântica, que é a massa que traz aquele sopro, aquela friagem, né, do Polo Sul. Quando as temperaturas caem vertiginosamente na região sul, e às vezes no sudeste do Rio de Janeiro, quando as temperaturas chegam aqui a 13 graus, que a gente já está congelando, e 13, 15 graus é normal ali em Curitiba, ali no Rio Grande do Sul, em determinado período do ano. Então, são quantas massas na região litorânea? 3. Massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica e massa polar atlântica. Beleza? Essas são as 3 atlânticas. E temos 2 continentais, né? Na mesma região em que surge a equatorial atlântica, né, no litoral, em cima do Oceano Atlântico, porque recebe o nome Atlântico, né? É porque ela surge sobre o Oceano Atlântico, né? Na mesma região da equatorial atlântica, nós temos a equatorial continental, a MEC, massa equatorial continental, tá? E logo abaixo nós temos a MTC, massa tropical continental. A MTC, massa tropical continental, e a MTA, massa tropical atlântica, elas surgem, né, numa linha que é ali próxima, porque recebe o nome de tropical, porque elas surgem ali próximas do Trópico de Capricórnio, que passa na região sul do Brasil. Beleza? Então, vamos às siglas. As 3 siglas das massas de ar atlântica, do norte para o sul, é a MEA, de massa equatorial atlântica. A segunda, MTA, massa tropical atlântica. A terceira, MPA, massa polar atlântica. Anotou? As 3 siglas, MEA, MTA e MPA. E as 2 siglas
né, das massas continentais MEC, ou MEC, né, MEC, massa equatorial continental, e MTC, massa tropical continental. Beleza? Quero que vocês pesquisem o que é vórtice polar. Quero que vocês pesquisem, se não pesquisaram, albedo. Quero que vocês pesquisem sobre amplitude térmica. Beleza? Eu acho que eu pedi também para que vocês pesquisassem sobre quais os estados que o Trópico de Capricórnio passa no território brasileiro. E eu vou falar, hein? Olha, acompanhe comigo. Olha, ó, Trópico de Capricórnio é esse daqui. O Trópico de Capricórnio passa pelos estados do Mato Grosso do Sul, pelo estado do Paraná e pelo estado de São Paulo. O Trópico de Capricórnio, anota aí, passa pelos estados Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Ok? Beleza? E vamos lá, hein?